Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus nesta série de lições dadas pela CPAD para o segundo trimestre de 2022, intituladas Valores do Reino de Deus. O comentarista dessa lição foi o pastor Osiel Gomes e esta lição ele intitulou como Expressando Palavras Honestas. Muito bem, meus irmãos, como de costume, nós não vamos trazer o mesmo estudo que foi esboçado pelo pastor Osiel Gomes na nossa lição, mas vamos fazer uma análise prática, vamos olhar com outras perspectivas, algo que caminharia mais naquilo que ele moveu no tópico terceiro de seu comentário. Eu gostaria de trazer os irmãos nesta lição em um caminho à busca ao olhar para si mesmo. Quando nós falamos de palavras honestas, o primeiro e o segundo tópico, nós vamos olhar como um espelho para o nosso próprio coração. O primeiro tópico vai falar de sendo honestos em relação a nós mesmos. O segundo vai falar de sermos honestos em relação a Deus. Mas o fechamento desta lição vai ser algo que eu creio que Deus vai falar profundamente aos nossos corações e trata-se de sendo honestos com relação ao nosso próximo, mas não será de uma maneira comum. Fique ligado e veja como Deus pode falar aos nossos corações e nos ajudar neste ensino da palavra de Deus. E quando terminarmos esta lição, nós gostaríamos de fazer um anúncio de que os irmãos possam em breve estar esperando no nosso canal. Vamos começar a nossa lição Expressando Palavras Honestas, lição de número 6, proposta para 8 de maio de 2022. E por que não começarmos com a leitura do texto para estudo em classe de Mateus capítulo 5, versículo 33 ao 37, que diz assim a palavra de Deus. Outro sim ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. E se você é professor da escola dominical ou um aluno aplicado que leu a lição que nos está proposta, você vai estudar sobre essa realidade de juramentos e por que Jesus usou exatamente estas palavras e estas colocações, e foi um estudo muito abençoado. No entanto, nós vamos nos enfocar no tema da nossa lição Expressando Palavras Honestas, e daí vamos a um primeiro tópico de sendo honestos em relação a nós mesmos. Dividimos, como de costume, este tópico em 3. Quando responder o sim? Quando aquilo é verdadeiro. Letra B. Quando responder o não? Quando é errado ou quando não convém. E por último, quando responder o silêncio, que é quando se espera Deus agir. Vamos abrir os versículos bíblicos e ver o que a palavra de Deus tem para nós. João capítulo 17 é o primeiro texto que nós trazemos deste primeiro tópico, sendo honestos conosco mesmo quando responder o sim. A palavra de Deus diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Gostaria de trazer para nós, estudando a Bíblia neste momento, de que a verdade é a primeira coisa daquela para as qual nós temos que dizer sim. E este versículo, que é a palavra de Jesus Cristo, ele diz: a tua palavra é a verdade. Portanto, tudo aquilo que ressoa com a palavra de Deus, tudo aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, nós, como crentes, como participantes do reino de Deus, devemos responder sim. Vamos ler o versículo de Salmo capítulo 18 e versículo 30. Diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nela confiam. Veja aí, o caminho de Deus é
perfeito. Então, nós dizemos o sim para aquilo que é perfeito. E o que é o perfeito? É o caminho que Deus escolheu para você. É o caminho que Deus escolheu para mim. É aquilo que Deus tem para nós. E nessa mesma concordância ainda está mais este versículo de Deuteronômio, capítulo 8 e versículo 6, que diz: e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. O mandamento do Senhor, ou seja, a palavra de Deus, nos leva a temer a Deus e andar naquilo que é o caminho de Deus, para o qual nós propomos nesta hora de que seja o nosso sim. Sejamos honestos conosco mesmos. Para que estamos? Para o que estamos dizendo sim? Será que as nossas anteninhas espirituais estão ouvindo todas as coisas do nosso dia a dia? Ligando se são coerentes com a palavra de Deus, se estão em caminho com o Espírito de Deus que habita em nós e com o caminho que Deus tem proposto para as nossas vidas. Então, para isso é verdadeiro e nós, como crente, vamos dizer sim. O segundo subtópico trata de quando dizer não. Vamos propor aquele texto bem conhecido de Daniel, capítulo 3, versículo 15 ao 18, a palavra de Deus diz assim: agora, pois, se estáis prontos quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, de toda sorte de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Entre aspas, disse o grande rei Nabucodonosor. Sigo. Mas se a não adorares, serei lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram: ao rei Nabucodonosor não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar e nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Terminamos com o versículo 18, que diz: e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levastes. Ou seja, aquilo que é errado, aquilo que é contra a palavra de Deus. Nós estamos aqui como servos, digo eu, em nome destes 3 jovens, nós somos escravos, nós não temos poder de decisão nesta terra, não há voto para nós. Está aqui o grande rei Nabucodonosor, que nós já vimos matar muitos do nosso povo, e nós estamos aqui numa posição que não temos outra alternativa, mas diante do nosso Deus, nós respondemos a ti, ó rei, não. Então, quando responder não? Quando a situação for de erro. Vamos ser honestos conosco mesmo em cada situação da nossa vida. E quantas delas não são assim tão terríveis e nós ainda nos deparamos com elas, mas por medo, por temor ou algum outro sentimento, não conseguimos dizer não, mas que Deus nos guarde em nome de Jesus, nesta lição onde nós temos que ser honestos conosco mesmos, de encontrar realidades onde o que está errado, nós possamos fielmente, como estes jovens, dizer não. E o Senhor, nós conhecemos a história, fez e cumpriu conforme a fé deles e não permitiu que eles perecessem, para a glória do nome de Jesus, de Deus, que foi glorificado inclusive por aquele rei. Terminamos este tópico com Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 23, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas nos convém. Todas as coisas me são lícitas, disse Paulo, mas nem todas as coisas edificam. Então, para que mais nós respondemos o não? Respondemos o não para coisas que não nos convém, para coisa que não nos edificam. E esta visão é pessoal, ou seja, aquilo que não convém a mim como crente, aquilo que não edifica a minha vida, que não me traz mais perto do Senhor, pelo contrário, que me afasta da intimidade com Deus. Então, para isso, eu tenho que honestamente julgar cada situação e dizer não. Mas se você olhar bem este contexto que Paulo escreveu
descreve aqui, ele está falando inclusive de dizer não em salvar, em não convier, né? De falar, de fazer algo em relação aos outros. Então, se não convém, se não edifica a alguém, a algum dos meus irmãos, a minha resposta, a sua resposta deve ser não. Terminamos este tópico com a questão de quando responder o silêncio. E a resposta para esta colocação seria, na minha opinião, quando nós esperamos o agir de Deus. Vamos deixar dois exemplos bíblicos aqui. Êxodo, capítulo 14 e versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais. Olha aí, estais quietos, em silêncio, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Então, este chamado, esta colocação de Moisés, algumas vezes se repete na história bíblica e em nossas histórias pessoais, de que há momentos que não é hora de explicar para ninguém o que está acontecendo, não é hora de passar a nossa dor ou o nosso questionamento adiante, não é hora de abrir a nossa boca, mas é hora de silenciar. E há sim hora que o crente deve silenciar, quando as coisas são impossíveis adiante dele, como passou aqui nesta situação. Estava ali o Mar Vermelho adiante deles, estava para trás deles uma nação, um exército poderoso do povo egípcio, pronto para matá-los. Mas naquele momento Moisés é usado por Deus para dizer: não temais, estai quietos, calados, e vedes o livramento do Senhor. Deixamos ainda um outro exemplo no livro de Gênesis, quando o servo de Abraão foi enviado para buscar uma esposa para Isaque, seu filho. Gênesis 24, 21 diz: e o varão estava admirado de vê-la. Neste caso, abro parênteses, Rebeca, que veio ao seu encontro naquele poço, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Ou seja, ele tinha feito um pacto com Deus, ele fez um questionamento com Deus, ele fez um pedido, uma prova, melhor dizendo, com Deus. Ele disse: Senhor, aquela que vier e se fizer assim, 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 eu saberei que ela é a escolhida que o Senhor tem já revelado para eu levar ao meu senhor Isaque. E aquela moça apareceu, Rebeca, e começou a cumprir tudo aquilo que ele tinha falado com Deus. E naquele momento ele estava já compartilhando com ela palavras, trocando palavras, mas ele calou-se acerca do seu propósito, porque é a hora que o crente deve responder com o silêncio, esperando Deus agir. Neste texto ele fala: eu estava esperando o saber se o Senhor naquilo tinha prosperado ou não a minha jornada, e a resposta é que foi, o Senhor o prosperou, houve confirmação de Deus, e assim ele seguiu a sua jornada em vitória. Então há horas que, olhando em nós mesmos, sejamos sinceros, a hora de responder sim, a hora de responder não, e a hora de responder com o silêncio. Passemos ao segundo tópico desta lição. Vamos falar em ser honestos agora em relação a Deus. Dividiremos em 3 tópicos. Primeiro lugar, não escondendo o pecado. Segundo lugar, não adorando de boca. E terceiro lugar, não vivendo a idolatria. Salmo 51, versículo 4. A palavra de Deus diz o seguinte: contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, puro quando julgares. O salmista aí não escondeu o seu pecado. Você vai se lembrar do episódio quando o profeta Natã foi encontrá-lo e trazer ao seu reconhecimento, não é, contando através de uma história, o pecado de Davi, e naquele mesmo momento Davi abriu a sua boca e confessou o seu pecado. E agora neste salmo, onde ele reflete espiritualmente naquele acontecido, no seu pecado, ele diz claramente: Senhor, contra ti eu pequei. 1 João capítulo 1 e versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar, e não só nos perdoar. O nosso Deus é tão maravilhoso que Ele não só nos perdoa, mas Ele nos purifica, irmãos, processo importante de toda a injustiça. Provérbios 28:13, a palavra de Deus diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando nós caímos no pecado, nós que somos crentes sabemos que nós não somos ilesos de falhar, nós podemos cair, que Deus nos guarde. É uma situação difícil, é um caminho progressivo, mas às vezes acontece, irmãos. Mas a palavra de Deus diz que em qualquer momento, como aconteceu com o filho pródigo, precisou ele ir tão longe, em situação tão difícil, mas houve um momento de que ele se despertou, de que lembrou-se da casa do pai, que lembrou-se do amor do pai, e ele tomou uma decisão, e ele confessou ao pai, e ele voltou ao pai. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia do Senhor. Então, aquilo que nós devemos ser sinceros em relação a Deus. Quando vamos trazer a nossa oferta ao altar, quando vamos à igreja e à casa do Senhor, que oportunidade de temer a Deus e saber, estamos vindo sujos. É hora de pedir perdão, é hora de confessar, é hora de pedir que o Senhor use com poder aquele culto, aquela palavra para transformar, para nos dar poder espiritual contra o pecado e sair dessa situação. Mas só acontecerá se nós quisermos confessar, não escondermos, sermos honestos em relação a Deus. Segunda coisa, não adorando de boca. Mateus capítulo 15, versículo 8 diz: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração, diz o que a palavra, está longe de mim. João capítulo 4, versículo 23, um texto conhecido: mas a hora vem, agora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, existem verdadeiros adoradores. A palavra nos traz atenção aí que, sendo honestos em relação a Deus, nós não podemos encontrar as nossas vidas cultuando, louvando, adorando ao Senhor somente de boca, porque o Senhor conhece o nosso coração. E neste texto que nós lemos aí de Mateus capítulo 15 e versículo 8, diz: este povo, eu posso imaginar o sentimento de dor da parte de Deus. Eles me honram, mas é somente com os lábios. Porque no seu coração eles estão distantes de mim. Irmãos, que triste é saber que não são poucos os que enchem congregações que muitas vezes estão em situações cujos lábios estão cantando aquelas melodias, aquelas músicas, aqueles hinos, cujos lábios podem até estar dizendo amém, mas o coração está distante do Senhor. E o Senhor conhece o nosso coração. Precisamos ser honestos diante de Deus. E a honestidade está em reconhecer este lugar que nós estamos. E se nós estamos aí, estamos em dificuldade, precisamos de ajuda. E não há um lugar melhor de estar do que na igreja do Senhor Jesus. É ali, basta olhar para Ele, basta clamar a Ele, basta pedir ajuda a Ele. E o Espírito Santo de verdade há de guiar o meu coração, o seu coração, há de as águas vivas do Espírito voltarem a brotar em nossas vidas, porque é o querer de Deus que nós estejamos vivos. Quando ele diz, ele me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, Deus quer o nosso coração perto dele, e nós também, porque muitos destes, ou muitas nestas horas da nossa vida, nós sabemos, já vivemos tempo que o nosso coração estava perto de Deus, e não existe coisa melhor do que sentir o calor da presença de Deus em nossas vidas. Mas temos que ser honestos para com Deus quando este calor já não está presente, já não faz parte de nós, quando a nossa mente e o nosso coração entra no meio da congregação, mas está ligado a algo que está fora, está distante, separado de Deus. Terminamos este tópico
falando sobre sermos honestos em relação a Deus acerca da idolatria. Vamos colocar 2 tipos de exemplo de idolatria prática no meio nosso mesmo, cristãos. Capítulo 3, versículo 5 de Colossenses, a palavra diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Várias vezes a palavra de Deus compara o amor ao dinheiro, diz dinheiro, ele é um Deus, né? A idolatria, a avareza como um pecado de idolatria. Será que existe isso em nosso meio? Claro que existe. E o Senhor nos chama a atenção, temos que ser honestos. Será que isso está segurando a nossa fé, nos impedindo? Será que o que aconteceu com aquele jovem rico seria o mesmo cenário nosso? Quando Jesus pediu para ele, disse, porque a palavra de Deus diz, porque ele amou aquele jovem. Ele falou, tá bom, então você quer alcançar a salvação? Vende tudo que tem, dá aos pobres e vem e segue-me. Claro, aquilo ali não era receita para todo mundo, mas era uma prova de Deus para com aquele jovem. A minha pergunta é, será que eu passaria nessa prova? Será que você passaria nessa prova? Vamos ser, como diz o ensino dessa lição, honestos para com Deus. O exemplo seguinte trata-se do exemplo de Gideão. Você deve lembrar um destes juízes poderosos. No versículo 27 do capítulo 8, nós lemos assim, e fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele o que? O éfode, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. O que aconteceu neste cenário é que depois deste homem de Deus ter sido usado por Deus para livrar o povo de Deus da mão dos midianitas, o povo foi atrás dele e disse, Gideão, eu quero que você reine sobre nós, você, os seus filhos, a gente quer você reinando sobre nós. Nós queremos o grande líder, aquele que nos levou a este lugar. E a resposta de Gideão está no versículo 23, diz, porém Gideão lhes disse, sobre vós eu não dominarei, tampouco meu filho sobre vós dominará, o Senhor sobre vós dominará. Gideão sabia, como eu e você sabemos, como os homens de Deus que lideram o povo de Deus em diversas dimensões, diversas igrejas, diversos lugares, sabe que a autoridade espiritual não vem de nós, o poder de Deus não vem de nós, mas de Deus. E Gideão sabia bem disso, aleluia. E ele disse, de maneira alguma que seja o Senhor quem guie, continue a guiar Israel. Mas ele caiu numa besteira, irmãos. Ao mesmo tempo que ele foi tão sábio e usado para dizer esta verdade, ele permitiu ou fez uma lembrança para o povo, juntou lá as coisas, o material e fez um éfode, algo físico. E aquela realidade, a palavra de Deus diz que o povo se prostituiu após ela. E quando Deus fala nessa linguagem de prostituição, fala exatamente da idolatria. Amou, colocou confiança naquele talismã. Irmãos, não existe talismã evangélico. Não existe talismã pentecostal. Não há objeto que esteja nele, nenhum, nem água, nem rosa, nem éfode, nem Bíblia fisicamente falando. Não há objeto, nem lenço, nada que seja Deus ali. Amém? E este material, este éfode, segundo Deus, tornou-se idolatria, prostituição espiritual do povo de Deus. E é uma lembrança para nós encontrarmos em sinceridade diante de Deus. Será que nós temos algo, mesmo no meio evangélico, algo ou alguém no qual nós colocamos esta confiança, temos este ou esta coisa ou aquilo ou aquela pessoa como um talismã, como alguém que seguramente vai falar como voz de Deus, ou naquilo ali eu posso confiar, irmãos? É semelhante à idolatria, é idolatria. Que Deus guarde a igreja do Senhor Jesus na lembrança de que é Ele,
A adoração é a Ele, a confiança é nele, o nosso serviço é a Ele, toda a nossa fé está posta nele, Ele é tudo em nós e para nós, como Gideão disse, não dominarei, não farei, não é? Mas o Senhor seja o vosso guia. Então que nós possamos ser honestos e se há algo que estamos idolatrando, que possamos neste dia entender que este Deus zeloso não aceita. Ele diz, eu não divido a minha glória com homem nenhum. E nesse caso ele chamou da coisa, você vai dizer, mas não é um homem. Ele chamou de prostituição espiritual. Deus não divide, se ele não divide a glória dele com o homem, irmãos, ele vai dividir com algo material? De maneira alguma. Que Deus nos dê entendimento para a glória do nome de Jesus. E vamos terminar este estudo com um tópico ainda mais desafiante, sendo honestos em relação ao nosso próximo. Quando eu pensei neste tópico, eu me lembrei de que muitas pessoas, quantos nestes tantos anos que nós vivemos na igreja do Senhor Jesus, sou crente desde a minha infância, fui criada na igreja evangélica, e quantas pessoas saíram das igrejas e aquilo que se perguntava, então, por que aconteceu? Era sempre algo, não sempre, não é? Mas assim, de muitas vezes, algo em relação a problemas uns com os outros. E nesta lição eu queria trazer à tona a honestidade em relação ao próximo, dividida em 3 tópicos. Primeiro, a nossa falibilidade de palavra. Precisamos ser honestos de que ninguém é perfeito em suas palavras. Precisamos entender em relação ao próximo que ninguém é perfeito no falar. Olha, este texto de Tiago é algo assim, um presente de Deus verdadeiramente para nós. Olha aí, por favor. Tiago, capítulo 3, versículo 2 diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Todos tropeçamos em muitas coisas. Ouvimos isso, irmãos? Todos tropeçamos em muitas coisas. Segue. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Vou ler ainda a partir do versículo 8 até o 10. Mas nenhum homem pode domar a língua. Que forte essa palavra, hein? Ninguém! É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, com ela amaldiçoamos aos homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca, disse Tiago, procede bênção e maldição. Meus irmãos, termina ele este contexto aqui, não convém que isso se faça assim. Mas apesar de que não convém que isso se faça assim, a realidade é que é assim. Ninguém é perfeito em palavras. Todos nós, se aquele é perfeito, se alguém não tropeça em palavras, ele é perfeito. Todos nós tropeçamos em palavras. O entendimento disso nos capacita a não ficar ofendidos com ele ou ela. Por quê? Claro que pode nos chatear. Mas ao entender de que todos nós somos passivos a isso, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Portanto, a nossa falibilidade de palavra, quando um irmão, quando uma irmã falhar em sua palavra, ofendeu você, falou que não devia, irmãos, em nome de Jesus, guardemos o nosso coração, escudados por esta palavra, escudados pela nossa fé, de entender que em relação ao próximo, irmãos, todos nós somos falíveis. Colossenses capítulo 4, versículo 6 diz, a vossa palavra sempre seja agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Isso seria o ideal. Amém? Nós devemos procurar ser assim, ter uma palavra temperada, gostosa, agradável, saber responder a cada um da melhor maneira. E que glória seria se todos nós pudéssemos em todo o tempo, é claro. Nós nos esforçamos para que seja
o máximo possível assim. Mas quem de nós não entrou na carne em um momento ou outro e pecamos, ou falhamos, melhor dizendo, em nossas palavras? Mas a consciência da falibilidade de todos é algo essencial para que não haja escândalo. Para ninguém dizer, eu estou saindo, ou não aguento, ou não quero porque estou escandalizado. Escandalizado o quê, irmão? Se a palavra nos diz que nós somos falíveis. Escandalizado por quê, irmãos? Se eu também posso falhar, se eu também posso errar em palavras, talvez você mesmo escandalizado tenha escandalizado a outro e nem saiba, nem seja consciente do mesmo. Terminamos com o versículo de Efésios capítulo 5 e versículo 4 que diz, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Ou seja, Paulo foi encontrado necessitando exortar aos irmãos de Éfeso a não falar tonteria, a não falar palavra que o mundo fala, palavrões, fofocas, parvoíce, besteira, tonterias, vocabulários que não convêm aos crentes. Por que eu digo isso? Ele estava falando aos santos, chamando a atenção aos santos, mas alguns ficam escandalizados. Eu não estou com isso querendo dizer que seja certo falar chocarrices, ou torpezas, ou parvoíce, besteirada. Não, não está certo. Mas não podemos nos escandalizar, irmãos. Exatamente por causa desta realidade, sendo honestos para com o próximo. Eu sou falível. Você pode me ouvir falando a palavra de Deus, mas eu sou tão falha como qualquer um. Preciso, por isso, aprender, exercitar e andar em submissão ao Senhor, em contato, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Aleluia. Mas se não for assim, cumpriremos sim e andaremos na carne. Vamos ao segundo subtópico. Segunda coisa que precisamos ser honestos uns com os outros é que nós somos falíveis acerca da justiça. Vamos à palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20 diz, na verdade não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Não se está dizendo que na igreja todo mundo é injusto, não, pelo contrário. Nós cuidamos da justiça. Irmão, se algo ofende a Deus, se você dá uma olhada panorâmica na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, você vai encontrar que uma das virtudes que Deus é forte nele é a questão da justiça. Se algo desagrada a Deus, é quando há injustiça, irmãos, Deus se levanta. Ele não aguenta, ele não folga, como diz a palavra, né? Com a injustiça. Mas a palavra aqui nos diz, Eclesiastes, sabe o homem que olhou e observou a humanidade de uma maneira com uma sabedoria divina. Ele diz, não há homem totalmente justo sobre a terra. Então temos que ser honestos, irmão. Nem aquele que foi salvo, ele não é totalmente justo no sentido de trazer a justiça humana em todo o tempo. Nós podemos falhar. Vamos ler o próximo texto de João, capítulo 7, versículo 24. Que diz, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Por que Deus fala isso? É um texto que nós vamos ver aí também exemplificado. Já no próximo tópico fala da aparência, não é? Exatamente porque a nossa justiça, ela é falível. Então, o Senhor Jesus diz, julgai segundo a reta justiça, chamando a atenção para cuidar da justiça. Por que chama atenção para cuidar? Porque nós falhamos, irmãos. Vamos ser honestos. Este é o centro desta lição. A honestidade, expressando palavras honestas, tendo um coração honesto, inclusive para com o próximo. E quantas vezes somos tentados a proceder injustamente? Irmãos, uma mentira é injustiça. Mentir para alguém é injusto. Você está privando ele da verdade. Você está causando uma injustiça. Em quantas outras coisas nós podemos tropeçar, não é? Como disse a palavra de Tiago, nós tropeçamos. Quem não tropeça em nada, né? Não é que nós andamos neste caminho. Não é. Nós queremos servir ao Senhor. Mas nós que servimos ao Senhor podemos tropeçar. E é importante você que é novo convertido entender esta realidade para não se escandalizar. Mas irmãos que são fortes na fé, é
inaceitável que eu ou você estejamos ou nos encontremos em algum tempo. Então não permita Satanás encontrar lugar no seu coração de escândalo, porque esta verdade deveria estar patente ao nosso coração em todo o tempo, a nossa falibilidade, inclusive em relação à justiça. Termino com Isaías 64:6, que diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Passemos ao último subtópico, que fala da falibilidade na aparência. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12, diz: porque a nossa glória é esta, Paulo falando aos coríntios. O testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, e não com sabedoria carnal, com aparência carnal, com anel de conhecimento, mas na graça de Deus temos vivido no mundo em geral e maiormente convosco, igreja de Corinto. Ou seja, a nossa aparência tem sido de simplicidade e sinceridade diante de Deus. E a minha pergunta é: será que nós poderíamos dizer a mesma coisa? Ou será que a nossa aparência, ela é algumas vezes desonesta? Porque isso pode acontecer, e vamos ser honestos aqui, acontece. Aparência de justiça quando em verdade há injustiça, aparência que contradizem aquilo que deveria ser em nós, aparências que contradizem inclusive aquilo que talvez deveríamos aparentar. E tudo isso somente me traz a conclusão de que nós somos falíveis. Então, não podemos julgar uns aos outros no sentido de detratar por esta realidade, porque eu e você também podemos, como disse, volta esta palavra linda, tropeçar. Não é o nosso caminho, mas tropeçamos. Vamos ler os dois textos finais que diz 2 Timóteo 3:5. Tendo a aparência de piedade, disse Paulo, daqueles, mas que negam a eficácia dela, destes afasta-te. Tem aparência diferente da essência. A sua palavra nega a eficácia daquilo que ele aparenta ou ela aparenta. Então este não é de Deus, está desonesto em sua aparência. E o apóstolo exorta ao obreiro Timóteo a afastar desta pessoa. Terminamos com 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, um texto bem conhecido que Deus diz ao profeta Samuel: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura de sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Irmãos, nós não temos o poder, não temos a capacidade divina. Nós vemos, infelizmente, a aparência. Se não nos for dado uma capacidade de discernimento, ou porque de verdade conhecemos, não é a pessoa fora da aparência, não estou trazendo este cenário, mas de maneira geral. E quanto isso acontece, irmãos, inclusive trazendo enganos espirituais para a igreja, porque aquele ou aquela tenha uma aparência de justiça ou de santidade, ou enfim, de qualquer outra virtude que nos conquiste, mas o Senhor nos traz a memória deste texto que falou ao profeta Samuel, homem de Deus, né? Devia ter todo o entendimento de Deus, mas somos falíveis, irmãos. E este é o pensamento que eu gostaria de deixar para nós neste último tópico desafiante, sendo honestos em relação ao nosso próximo, de que somos falíveis na palavra, em relação à justiça e à aparência também. Eu gostaria de desafiar você nesta classe, quando nós passamos por 9 subtópicos que nos fizeram olhar para nós mesmos e a nossa realidade, eu posso imaginar de que pelo menos um deles falou ao seu coração.
E eu gostaria muito, porque isso seria exatamente o propósito do porquê estamos aqui ensinando a palavra de Deus. É que nós possamos sair daqui e praticar e ensinar a outros, não só viver, mas passar adiante esta mesma realidade. E eu gostaria de te desafiar a de pelo menos um destes subtópicos compartilhar com alguém. Você vai voltar à lição, se você quiser ir à descrição, você pode clicar ali no link, você vai ter, né, o esboço da lição, você pode relembrar cada um destes tópicos. E aquele que te falou ao coração, manda um texto para alguém, manda uma mensagem para alguém, pega o telefone e diz, olha, eu acabei de escutar uma palavra, né, do Senhor, e você vai falar, a irmã leu um versículo tal, e eu queria compartilhar esse versículo porque falou tanto ao meu coração, que coisa, né? A gente vive esta realidade ao você compartilhar. Não só o Espírito Santo vai continuar a ensinar a você aquilo que eu não pude com as minhas palavras, mas você vai estar enviando essa mensagem, pregando essa mensagem para alguém. Então, se você por acaso foi alguém que nunca ensinou, nunca pregou, eis a sua oportunidade de, num telefonema, numa mensagem que você mande para alguém, compartilhe algo que a palavra de Deus, que o Espírito Santo falou ao seu coração. E se você quiser e puder, eu ficaria muito alegre que você colocasse no comentário aí, olha, irmã, o tópico que mais falou ao meu coração foi esse. Você não precisa entrar nos detalhes, porque eu sei que são coisas íntimas, né? Muitas vezes que o Senhor fala, mas esse é o que eu vou estar compartilhando. E se você achou que esta palavra foi de bênção para a sua vida, por favor, compartilhe esse vídeo com mais alguém, para que ele ou ela também possam ser abençoados com este conteúdo. Se forem professores de escola dominical, explica para eles direitinho que nós não caminhamos exatamente como a lição que está proposta, normalmente se são professores dentro das nossas Assembleias de Deus, mas que nós possamos continuar assim a ser de bênção e espalhar esta mensagem que muda, que atua em nossas vidas. E terminamos este vídeo com o anúncio de que nós vamos estar começando esta semana mesmo com uma série de dicas para os professores da Escola Dominical. A nossa querida irmã Socorro Souza nos fez este pedido no vídeo há algumas classes atrás, e ela pediu de que nós colocássemos, não é, uma lição, umas dicas para os professores de escola dominical, e nós estamos trabalhando nisso e estaremos então colocando este material disponível para os irmãos. Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreva rapidinho, aperta lá, né, na notificação, ative a notificação para que quando chegue este material você possa estar conosco também aprendendo isso e caminhamos juntos, servindo ao Senhor. E Deus ricamente abençoe a cada um dos irmãos. Amém.